Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus. Nós já estudamos acerca do amor de Deus, acerca da sua santidade, a paternidade de Deus, a sua bondade. Nós hoje vamos falar acerca da justiça de Deus. É um atributo que talvez de todos seja o menos falado. Porquê? Porque se calhar não é tão simpático assim, não é tão agradável nós falarmos acerca da justiça de Deus. Mas o que é a justiça? É a qualidade daquele que é justo. E Deus é justo. Há uma mensagem transversal ao longo de toda a Bíblia que nos fala acerca da justiça de Deus. Ele é luz e não há nele trevas nenhumas. E além dele ser justo, a sua justiça é uma justiça pura, imaculada. Ele não ultrapassa, mesmo tendo poder para isso. Ele não vai além da sua justiça. Isto é, quando ele se ira, não perde as estribeiras. Não atua em frustração, em desapontamento. O Senhor tem o controle absoluto sobre as situações. Não vai além, não fica aquém. Haverá um tempo em que Ele vai julgar. Um dia nós vamos comparecer diante de Deus. E se nós levarmos connosco os nossos pecados, não tenhamos dúvidas acerca de uma coisa. Aquele que odeia o pecado e ama o pecador. Mas se não houver algo, se não houver uma atitude da nossa parte, que nós iremos falar daqui a pouco, nós iremos ver que, afinal, o Senhor se vira contra o pecado, mas também se vira contra o pecador. Jesus, fala-nos a Bíblia, uma vez ele irou-se. Chamemo-lhe, sem margem para dúvidas, que foi uma ira santa. Então como foi? Ele em Jerusalém entrou no templo e o que ele viu foi terrível. Ele presenciou algo que era habitual, a prática dos líderes religiosos. Eles exploravam o povo. Com os sacrifícios vendiam os animais muito caros, usavam de coação sobre as pessoas, faziam negócios com as coisas de Deus. Onde é que nós temos visto isto tantas vezes? E Jesus, nós lemos que ele fez um azorrague de cordeiros, de corda. E com aquele azorrague, ele expulsou os vendilhões do templo, libertou os animais, portanto soltou-os, espalhou o dinheiro pelo chão, virou as mesas e disse: vós estás a fazer da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores. Mas Jesus foi justo. Ele não excedeu, mas também ele não ficou aquém daquilo que deveria ter feito. Há um versículo que me impressiona sempre quando eu o leio. O julgamento de Deus estava a cair sobre a nação do Egito. Faraó, na sua teimosia e na sua tenacidade, no braço de ferro estava a fazer com Deus. Ele pensava que podia ganhar. Então as pragas começaram, os julgamentos de Deus começaram a cair sobre aquele povo. Que o Egito estava praticamente arruinado, destruído. Sétima praga foi uma praga terrível. Grandes pedras caíram sobre o Egito. Eram pedras grandes misturadas com fogo. Devia ser assustador o barulho, a destruição. Nós vemos que as pessoas ficavam feridas, tudo aquilo que estava em espaço aberto. As pessoas ficavam feridas, morriam, os animais, as plantas, tudo destruído, as árvores também. E Faraó, se calhar da varanda do seu palácio, está a presenciar isto. E a certa altura ele disse a Moisés: o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. E ele reconhece que mesmo naquele julgamento, naquele juízo terrível que estava a cair sobre a sua nação e o seu povo, o Senhor era justo. A terra irá experimentar um tempo em que o juízo de Deus cairá sobre a terra. Jesus disse que se este tempo, a grande tribulação, se este tempo não fosse abreviado, nenhuma carne escaparia. E no livro de Apocalipse nós lemos um versículo que está enquadrado nesta época de julgamento e de juízo.
E vai-se ouvir uma voz dizendo assim no céu: certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isto é, quando o Senhor julga, quando o Senhor aplica o seu juízo, e mesmo assim, há justiça nisso. E na eternidade, a Bíblia diz que uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros para desprezo ou horror eternos. Mesmo isto é condenação. Mesmo aqueles que vão experimentar a condenação de Deus, não tenhamos a menor dúvida. Irão reconhecer que Deus foi justo nesse juízo. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas por outro lado também o salmista diz no Salmo 7 que Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Eu sei, há aquela frase feita que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Sim. Mas por causa da justiça de Deus, se não passarmos por uma experiência do novo nascimento, compreensão e aceitação do Evangelho, nós iremos um dia enfrentar o Senhor, o juiz de toda a terra, e Ele fará justiça. E teremos um Deus contra o nosso pecado e um Deus contra nós. Precisamos do Evangelho. Porquê? Porque a justiça de Deus, por um lado, é tão categórica, é tão explícita, é tão clara, que nos dá a menor hipótese, não nos dá a hipótese de nós nos justificarmos a nós mesmos. Nós não somos justos. Sem qualquer exceção, Deus diz, não há um justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ponto. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, versículo 20, diz isto: visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Ninguém. Não há um justo nenhum sequer. Ninguém será justificado. Justificado é ser considerado justo através das nossas obras, através dos nossos méritos, aquilo que nós possamos fazer. Ninguém será considerado justo. Será justificado. E agora isto abre portas ao Evangelho. Abre portas ao Evangelho. Jesus no Monte do Calvário, a dar a sua vida por nós. Porquê? Também por causa da justiça de Deus. Se não vejamos, Isaías 53, versículo 11 diz assim: Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus, o justo, leva sobre si as iniquidades. De quem? Dele não, porque não as tinha, porque ele era 3 vezes santo. Mas ele leva sobre si as minhas iniquidades. A justiça de Deus que devia cair sobre mim, cai sobre ele. Devia ser aplicada sobre mim devido a cada pecado, é aplicada sobre ele, por causa de cada pecado. Há um versículo tremendo, Romanos 2,5, que pode aplicar-se com toda a propriedade a cada um de nós. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Nós não temos feito outra coisa, cada dia que passa, senão acumularmos ira para o dia do juízo de Deus. E então, essas reservas da ira, esse mar abundante de ira, cai sobre Jesus no Monte do Calvário, na cruz do Calvário. Ele diz: todas as tuas ondas e vagas têm caído sobre mim. Eram as ondas e vagas da ira de Deus, porque Jesus está a ser feito pecado e maldição por nós. E para Deus ser justo e ao mesmo tempo ser justificador daquele que confia em Jesus, para que a sua justiça fosse satisfeita, então a sua ira, o seu juízo é derramado, cai sobre Jesus. E agora a maravilha das maravilhas.
a justiça de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus pode ser minha, pode-me ser dada como? Pela fé em Jesus. Não é pela fé nos meus próprios méritos, não é pela fé na minha religião, não é pela fé nisto, não. É pela fé em Jesus. E então do monte do Calvário há um outro mar, há uma onda gigantesca da justiça de Deus que pode entrar e entra em cada país, entra em cada cidade, pode entrar em cada coração. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Há uma justiça, a justiça de Deus. Há justiça para mim e sobra. Há justiça para cada um de nós e sobra. É a justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele suportou o juízo de Deus para que agora o Senhor seja a minha justiça, o Senhor justiça nossa. E isto é maravilhoso. Somos justificados gratuitamente. A nós não nos custa nada, mas ao Senhor Jesus custou tudo. Mediante a graça, a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado-nos impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isto é, eu possa ser justificado e ao mesmo tempo Deus manter a sua justiça, porque a sua justiça foi satisfeita na cruz do Calvário, ao ser derramado o seu juízo sobre Jesus. E se Ele foi julgado em meu lugar, se a ira de Deus caiu sobre Ele, Ele me livrará da ira futura. Louvamos e vamos louvar eternamente o Senhor para este maravilhoso Evangelho. Deixa-me dizer outra vez. Ele mantém a sua justiça e é justificador daquele que tem fé em Jesus. E nós que passamos por esta experiência, compreendemos, aceitamos, recebemos Jesus. Ele torna-se a nossa justiça. Ele nos envolve no seu manto de justiça. Somos envolvidos. A sua justiça estará sobre nós. Perfeitos em Cristo, somos aceitos no amado. Porque aos olhos de Deus, crendo em Cristo, não é ousadia, não é vaidade, não é orgulho. É verdade bíblica. O Senhor nos olha como se nunca tivéssemos pecado. Fomos justificados pela fé. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e não iremos cair nas mãos de um Deus irado. Aqueles que creem em Jesus depois, isso não somente vai afetar a nossa eternidade, por causa da sua justiça em nós e sobre nós, nós seremos aceitos na presença de Deus. Mas enquanto não chegamos lá, o apóstolo João diz: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Devemos de praticar a justiça. Não para nos tornarmos justos, mas porque fomos justificados em Cristo. Nascemos dele. O último apelo. Aqueles que ouvirem e verem este vídeo, se porventura ainda não crestes em Jesus, se ainda não confiastes nele, hoje agora podereis fazê-lo. É uma necessidade imperiosa. Ou que o Senhor te dê fome e sede desta justiça, para que tu sejas farto. E se recorreres ao Senhor Jesus e à sua obra na cruz do Calvário, então verás
que a justiça de Deus será completamente satisfeita e pela sua graça cada pecado teu será perdoado. E Deus olhará para ti e dirá aquilo que Ele disse acerca de muitos dos seus filhos que passaram por esta experiência do novo nascimento, a experiência da conversão. Viste o meu servo justo, porque foi justificado em Jesus. Que o Senhor nos abençoe.